tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito é praticamente um salvo-conduto para atos futuros de violência política. Ô Joel, eu queria pegar esse ponto do Bausa sobre a pacificação. Quando a gente ouve o Paulinho da Força, o ex-presidente Michel Temer, Aécio Neves falando de pacificação, o que pode parecer? A pacificação é para acalmar os bolsonaristas. Mas aí você pode não chegar à pacificação se o outro lado achar que também vai começar a fazer confusão porque estão tentando anistiar quem está condenado por um golpe de Estado. Então, assim, que pacificação a gente está falando? Como é que você pacifica? Pacifica agradando e tentando acalmar um lado, porque o outro lado, como o Bausa bem nos lembra, não concorda em nada com isso. E no meio do caminho a gente tem um Supremo que condenou centenas de pessoas por esses crimes. Marcelo, é uma ótima pergunta. No discurso do Supremo, do Alexandre de Moraes, do Flávio Dino, a pacificação seria o resultado quase que natural e espontâneo da aplicação rigorosa da justiça que eles se veem como fazendo ali. Acho que já dá para dizer, empiricamente, que isso simplesmente não aconteceu. A gente viu centenas de pessoas punidas pelo 8 de janeiro, a gente já viu agora a condenação do núcleo crucial da trama golpista, veremos aí os próximos núcleos sendo julgados e provavelmente condenados também, mas o país está zero pacificado. Pelo contrário, um dos motivos mais desnecessários que continuam a jogar gasolina nessa fogueira da divisão política que a gente vive hoje, dessa verdadeira conflito sobre a questão da anistia, é justamente o fato inexplicável a essa altura que ainda ninguém fez nada para reduzir a pena daqueles invasores do 8 de janeiro, os peixes pequenos, os buchas de canhão, que receberam pena maior do que assassino no nosso país. Então tem mais de 100 pessoas ainda em regime fechado, com penas muito maiores do que criminosos violentos muito mais perigosos do que eles. E isso é claro, essas histórias, a gente sabe que na ala bolsonarista a preocupação central não é com essas pessoas, não é com a Débora do Batom, enfim, com os outros personagens ali. Mas a presença deles, ainda em regime fechado, com penas entre 14 e 17 anos, né? Claro que o regime fechado não é esse tempo todo, mas eles ainda não foram para a progressão de pena. Mas a permanência deles ali alimenta ainda mais esse sentido de que, olha, no mínimo, você tem um Supremo que em diversos momentos se excedeu na ideia de que ia, assim, fazer uma justiça absoluta, e a vitória total contra ali os chamados golpistas. Mas qual que é o problema? O problema é que nesse momento, nesse julgamento e nessa discussão que se dá em torno aí da trama golpista, a gente tem um país profundamente dividido. Dividido, inclusive, no conceito que cada um tem sobre o que é a democracia, sobre se a situação que a gente vive hoje no Brasil, ela é a democracia, ela é uma democracia muito imperfeita, ela é a negação da democracia, porque na verdade, como pensam os bolsonaristas, o próprio Supremo soltou o Lula, que depois se elegeu, depois perseguiu o Bolsonaro. Você vê que a gente tem narrativas absolutamente inconciliáveis sobre o momento que a gente vive. Quando a gente está numa situação assim, eu gostei muito da fala do Bausa, porque ele narrou bem, né? Nenhum dos dois lados está satisfeito com essa ideia de anistia. Mas quando a gente tem uma situação assim, tão profundamente dividida, muitas vezes a única solução que vai trazer algum nível, não vai resolver o problema, mas vai trazer algum nível de tolerabilidade para os dois lados, é justamente uma solução no qual ambos os lados saem muito insatisfeitos. Um, porque julga que a justiça que ele fez vai ser tolhida, e o outro porque julga que está sofrendo uma injustiça. Mas de alguma maneira chega-se a um meio do caminho que talvez seja minimamente tolerável para todos os envolvidos, inclusive para o Supremo. E inclusive para o Supremo, quando você vai procurar o pessoal do Supremo, eles estão extremamente incomodados com essa informação de que teriam participado dessa reunião, falado o Gilmar Mendes e também o Alexandre de Moraes com o Temer, até dizem, tem até diálogo, mas não é bem assim, até porque não tem texto. Então não adianta você ficar dizendo que conversou com o Paulinho da Força, com o Temer, com o Aécio, todo mundo junto reunido, enquanto eles falam, não, a gente não fez isso não, hein? Isso está muito mal parado no nosso país, né, Marcelo? O Supremo está toda hora sendo citado, ministros dizem que, ou ministros estão irritados, mas daí você vai perguntar para os ministros e falam, não tem nada disso, mas de alguma maneira o Supremo está sempre participando do debate. O Bausa, o Pontal quer te fazer uma pergunta. Bausa, a Constituição permite que o Legislativo intervenha em julgamentos do Judiciário para mudar penas decididas pelo Supremo? Olha, Pontual, me parece que não. Me parece que eles estão extrapolando o papel. Quando o Paulinho da Força fala em revisar as condutas do Bolsonaro pelo Legislativo, não me parece que seja papel da Câmara dos Deputados fazer isso, uma vez que acabou de acontecer o julgamento do Bolsonaro na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, circulou a informação de que esse possível acordo de pacificação preveria o Congresso decidindo por uma prisão domiciliar do Jair Bolsonaro. Isso não é papel do Congresso Nacional. Não me parece que isso esteja fugindo do escopo de atuação do Legislativo, Pontual. Então é uma situação muito complicada, uma sobreposição aí de poderes e que certamente vai ter embate e problemas. Agora, sobre essa história do pessoal do 8 de janeiro ter sido usado como bucha de canhão, de fato eles estavam acampados em frente a quartéis, pedindo golpe de Estado, pedindo intervenção militar. Ninguém acampa em frente de quartel para pedir manifestação pela paz, etc., pela paz mundial. Eles estavam ali pedindo um golpe de Estado, mas de fato foram usados como massa de manobra e estão sendo utilizados mais uma vez nessa discussão de dosimetria, porque a gente sabe que a oposição quer, com essa história
de dosimetria beneficiar Bolsonaro, Braga Neto e as outras pessoas que estavam na cúpula dessa organização criminosa. E vamos deixar claro, né, Bausa, porque o Legislativo ele faz as leis e o Supremo e a Justiça brasileira aplica. Foi exatamente o que aconteceu agora nesse julgamento, inclusive com leis que entraram em vigor durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Até o ministro, o presidente do Supremo, que daqui a pouco inclusive vai trocar, vai ser o Fachin, disse, esse é um papel, e depois teve uma discussão sobre essa fala, do Legislativo. Claro, quem faz lei nesse país é o Legislativo. Então, assim, essas leis que foram aplicadas nessa condenação foi feito pelo Congresso brasileiro. Foi lá que as coisas andaram, foram discutidas e depois a Justiça aplicou. Diga, Rosana. Quero só lembrar, nessa proposta de pacificação, o Bausa estava falando sobre isso, o Joel, não agrada um lado, nem agrada o outro lado. Mas não agrada, de forma alguma, esse debate, esqueceram de perguntar para a população o que a população quer. Porque todas as pesquisas mostram que a população, de modo geral, está muito contrariada com esse debate, anistia para os pequenos, os chamados bagrinhos, anistia para Jair Bolsonaro e as pessoas que teriam ali, segundo o Supremo, arquitetado a tentativa de golpe. Mas a população é contra a anistia. Aliás, a população quer que o Congresso ande. E o Bausa, e a gente tem falado disso com frequência aqui em toda a nossa programação, questões importantíssimas para o país estão paradas. E a população assistindo a isso, e isso se prolongando. E a semana que vem agora é o projeto da pacificação, uma dosimetria diferente. Vamos chamar o Aécio, vamos chamar o Temer. Ora bolas, a população quer que os projetos que estão no Congresso sejam votados e sejam votados diante do interesse da população, de que a coisa ande, e não que você fique discutindo aqui o problema interno dos deputados. Vai receber agora aqui o deputado Paulinho da Força, que é o relator dessa proposta na Câmara, que esteve ontem reunido com Michel Temer, Aécio Neves, Hugo Mota, com a participação de alguns ministros da Corte de forma virtual. Deputado, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Estúdio I. Obrigada pela participação do senhor. Queria que o senhor comentasse essa fala do Michel Temer aqui para o blog da Júlia do Alibe, dizendo que o Supremo pode apoiar a diminuição de penas para condenados por golpe. Como é que foi essa postura ontem? Sadi, boa tarde a você, boa tarde a todos que estão aí contigo, boa tarde a todos os telespectadores. Primeiro, eu fiz questão de procurar o presidente Michel Temer, por ter sido presidente da República, presidente da Câmara, tem uma experiência muito grande como jurista, e estava com ele também o ex-presidente da Câmara e deputado Aécio Neves. E participou conosco o presidente Hugo Mota, para que a gente pudesse conversar um pouco sobre isso. Esclarecer uma coisa, que os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes não participaram. Não teve essa reunião. O que teve foi que depois da reunião, o presidente Michel Temer conversou com os dois por telefone e eu não sei nem do que eles trataram. Essa é uma coisa, bem claro, né? Não sei o que eles trataram e também não perguntei do que eles trataram, porque eu imagino, Sadi, que quando o Hugo Mota, com apoio de alguns líderes importantes da Câmara, me indicou para ser relator, isso de certa maneira foi entendido pelo Supremo como uma coisa pacificadora. Por quê? Eu sou uma pessoa que tem uma relação muito grande lá, você sabe disso. Estou procurando não conversar agora exatamente por isso, porque por causa da relação que eu tenho, até porque essa é uma decisão da Câmara, não pode ser uma decisão do Supremo, né? A Câmara tem autonomia para fazer as mudanças na legislação e por isso não tive até agora nenhuma indicação de que teve ruído do que eu tenho falado, do que nós estamos falando, dessa proposta de dosimetria, né? E é bom deixar claro que nós não estamos mais tratando de anistia. Aliás, nunca tratamos de anistia. A anistia ficou claro que foi derrotada na medida que o Hugo Mota colocou um projeto para que a gente aprovasse a urgência e com uma clareza muito clara, muito definida, né, de que era um outro texto que ele queria vigorar. Esse texto se trata de redução de penas, né? Portanto, por isso que eu estou pedindo para que agora esse projeto possa se chamar dosimetria e não mais PEC de anistia. O senhor falou, e eu tenho esse conhecimento mesmo de apurações de muito tempo, que o senhor tem uma boa interlocução com o Supremo. Pelas informações que o senhor tem, o que o Supremo topa, então, só para a gente entender dentro da dosimetria? O senhor está dizendo que a anistia ampla, geral e restrita está enterrada, primeiro ponto, pelo que eu estou entendendo. É isso, né? Eu não sei, né? Nós estamos falando exatamente disso. Nós vamos fazer um projeto, eu tenho que ir na segunda e terça-feira. O Hugo Mota me ligou querendo votar isso na terça-feira, né? Eu acho que terça é quase impossível votar, porque eu precisaria ouvir pelo menos uma grande parte das bancadas. Terça da semana que vem. Eu não teria condição de montar esse relatório até terça. Acho que quarta é possível a gente ouvir ali. A gente tem que ouvir um pouco, né? Ver o que pensa, digamos assim, a média da Câmara. Né? Eu estou pedindo para que falei com o Lindbergh hoje de manhã, falei com o sócio, eu quero fazer a primeira reunião com o PL para que a gente possa conversar um pouco sobre essa questão. Eu sei que é onde mais talvez vai ter problemas, né? Mas eu espero que eu possa agradar a boa parte lá do PL e também espero agradar boa parte do PT e que a gente possa construir um projeto que possa pacificar o Brasil. Mas se ele está querendo votar na quarta-feira já, o presidente da Câmara, Hugo Mota, qual é o texto? Porque esse texto tem que estar, pelo menos, tem que ter um esboço desse texto, pelo menos. Está prevendo o que esse rascunho do texto do senhor sobre a redução de penas? Agora não tem nem rascunho, nós estamos conversando ainda. Vou conversar e como não é uma coisa difícil, né? Eu imagino que vai ser um projeto com 10 páginas, ou igual o voto do Fux, não vai. Vai ser um negócio curto e grosso, né?
que vai reduzir tais penas e pronto. Né? Mas o que está em discussão? De quanto para quanto? De 6 Não, é isso que a gente tem que ouvir, né? Porque eu sei que, por exemplo, vai vir gente dizendo, olha, quem atentou contra o Estado Democrático de Direito tem que ser diminuído. Isso tem que ouvir se a maioria da Câmara concorda com isso. Enfim, então eu só vou incluir as coisas que tiver ali pelo menos um pensamento médio da Câmara dos Deputados. E também, nós podemos imaginar que o Senado também tem que ser escutado para não chegar lá, esse projeto não andar. Agora, o senhor, voltando para o Supremo, o senhor tem essa informação de que redução de penas não tem oposição, certo? Como eles não me falaram nada, eu acho que está tranquilo. Se tivesse, eu já estava bravo, né? Eu já teria essa informação, é isso? Já teria, né? Até pela relação que eu tenho, que o Hugo Mota tem. O Hugo estaria me ligando, dizendo, Paulinho, para com essa porra que não vai dar certo. Desculpa o palavrão, mas né? É que a gente fala assim entre nós. Mas ele estaria dizendo, Paulinho, para com isso, que isso aí não vai funcionar. Como o Hugo tem falado com ele aqui de meia hora, 1 hora, e achando que está tudo caminhando muito bem, então acho que não tem nenhum ruído no Supremo sobre isso. Mas também acho que se tivesse, os ministros do Supremo estariam me ligando, mas também não me ligaram. Não, eu estou falando isso porque é importante explicar que, por exemplo, o Hugo Mota, pelo que o senhor está dizendo, não quer embate com o Supremo, certo? Não, nós não queremos, não vamos fazer nenhum projeto que vá de contra o Supremo, né? Até porque eu falei que a anistia não existe mais, porque a anistia já foi considerada inconstitucional pelo Supremo. Então qualquer projeto que fale de anistia não vai para lugar nenhum, né? Se a gente fizer, vai ser derrubado no Supremo Tribunal. Então, nós precisamos fazer, e é isso que as pessoas têm que entender, que nós estamos fazendo aqui, e vamos fazer até terça ou quarta-feira agora, conforme o presidente da Câmara, é a gente ter um texto que agrade a todos ou a maioria. E especialmente o povo brasileiro, que o povo também não pode continuar nessa polêmica aí de esquerda e de direita. O Brasil precisa votar lá a PEC da segurança pública, precisa votar a questão do imposto de renda, ou seja, também o governo tem interesse de destravar a Câmara para que a gente possa votar esses projetos de interesse do governo. Agora, é importante dizer que a redução de penas inclui benefício para o ex-presidente Bolsonaro, certo? Ah, sim, porque na medida não estou fazendo um projeto para um ou para outro, né? Estamos fazendo um projeto que atenda o básico. E aí, daqueles crimes que foram imputados a um a outro, vai ter redução. Então, portanto, deve cair também a quantidade de penas que foi imputada ao presidente Jair Bolsonaro. Embora nós não vamos individualizar ninguém. Esse é um projeto para todos e não para uma pessoa. Agora, o senhor falou do Sóstenes, ele falou agora há pouco para mim que ele ou é anistia ampla, geral e restrita, ou o senhor pode pedir para sair. Porque ele está dizendo que eles não participaram desse acordo. Não, esse acordo não existiu até agora. Nós vamos começar na semana que vem. O Sóstenes é meu amigo de muito tempo, tenho tratado com ele com todo carinho e respeito, e sei também que ele me trata muito isso. Eu vi uma nota dele pedindo para que ninguém ficasse me agredindo, isso é uma coisa boa, e acho que no final, quando a gente mostrar os caminhos, né, que os caminhos são poucos, eu acho que o caminho é único, não é nem poucos, o caminho é único, e esse caminho único, eu acho que o Sóstenes vai estar de acordo, e pelo menos a grande parte, eu acho, do PL vai acabar votando conosco. Valdo. Deputado Paulinho da Força, Valdo Cruz, bom ter conosco. Deputado, tudo bem. Deputado, o texto que você está negociando, que o senhor está negociando, perdão, o senhor vai conversar também com o Davi Alcolumbre, porque se for aprovado na Câmara e não for aprovado no Senado, não vai ter serventia. O senhor já tem alguma conversa marcada com o presidente do Senado? Eu tive 2 vezes na semana passada com o Davi Alcolumbre. Ele falou bastante dessa questão da redução de pena, né? Acho até que foi ele que começou a falar sobre isso, né? E esse assunto veio para a Câmara e acho que não teríamos dificuldade com o Davi. Eu vou procurá-lo também para poder explicar o projeto, assim que ele estiver mais adiantado. Estive hoje com o senador Ciro Nogueira, do PP, como eu disse, falei ontem por telefone com o Rogério Marinho e também por telefone com o Flávio Bolsonaro, me colocando à disposição para conversar, porque eu pretendo fazer um projeto que possa pacificar o Brasil. Para pacificar o Brasil, ele tem que chegar no Senado e ser aprovado com tranquilidade. Nós precisamos exatamente de pacificar o país, para exatamente o país ir para outros caminhos, que é o que interessa para o povo brasileiro. Deputado Otávio Guedes, prazer falar com o senhor. Aproveitar que o senhor também gosta de uma linguagem franca, direta e popular. A dosimetria e a pornografia. Porque o que eu estou vendo aí de proposta para golpe de Estado beira a pornografia. Querem fazer uma pena menor do que celular. Daqui a pouco você pode tentar o golpe e paga em cesta básica. Qual é o limite para o senhor dessa dosimetria de golpe de Estado? Bom, o limite meu vai ser o limite dessas conversas com as bancadas, né? Não é um limite do relator. O relator tem que pegar, digamos assim, a média da opinião da maioria da Câmara dos Deputados, né? E esse pessoal, que eu vou ouvir a partir de segunda e terça-feira, que vai nos dar esse limite, né? O que vai ser incluído, quais são os artigos do Código Penal que serão incluídos, né? E quais são os que não vão ser incluídos. Eu acho que aqueles que atentaram contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito, não serão contemplados, né? Agora, você pega, por exemplo, vou pegar o caso do Bolsonaro, ele foi imputado a ele vários crimes, né? E alguns desses crimes vão ser diminuídos. E aí, lógico, diminui a pena
do Bolsonaro. Agora, mesmo assim, Otávio, você acha que depois de toda essa confusão, alguém vai querer fazer atentado contra a democracia de novo? Eu acho que não. Acho que nós temos que superar isso. Deputado, para mim depende da pena. Se for 2 anos e você paga com cesta básica, sai barato você tentar um golpe de Estado num país em que há um histórico de golpe de Estado. O senhor, como sindicalista, sabe melhor do que ninguém. Agora, o relator, ele também bota o nome. Teu nome vai estar lá. O senhor aceitaria uma pena para golpe de Estado para se pagar em cesta básica, juizado de pequenas causas? Claro que não, né? Isso não... Mesmo que eu quisesse, não teria um voto na Câmara no seu meu. Né? Então, não é por aí que nós vamos resolver. O que eu quero resolver é que nós estamos há 2 anos nisso, Otávio. 2 anos que o país está aí paralisado, e muitas vezes paralisando a Câmara, né? Paralisando o Senado. Nós precisamos sair disso, né? Pensar nos projetos que têm interesse do país. Como eu disse, todos nós estamos aqui brigando para reduzir imposto de renda há muitos anos. Faço manifestação a vida inteira para reduzir imposto de renda. E agora está lá um projeto parado porque a gente não tem tempo de votar, porque ficamos brigando entre nós ali, se está certo ou está errado, um quer anistia, outro não quer. Enfim, nós precisamos sair disso. O país precisa ser pacificado. E eu acho que o meu relatório vai pacificar o país e nós vamos poder tratar das questões que interessam realmente ao país.